A seguir, English. Um oferecimento. Aqui, na Number One. Hello everybody, hello and welcome. Seja muito bem-vindo a mais um programa English com Júlia Monteiro aqui na Rádio Flórida Brasil. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada Rádio por essa oportunidade, por esse espaço, esse programa maravilhoso. E também gostaria muito de agradecer a Mila, que é uma escola de idiomas aqui na Flórida, uma escola excelente para você que está precisando aprender inglês. Eu vou deixar os contatos da Mila no final da aula, mas já fica com esse nome guardado. Mila é uma escola muito boa mesmo. Bom, como a gente já comentei com vocês na aula passada, né, para quem me assistiu, para quem perdeu a aula fica gravada. Se você tiver qualquer dúvida, se não estiver encontrando a aula, ela é muito fácil de ser encontrada no YouTube, por exemplo. Mas se você não encontrar, manda uma mensagem para mim no meu Instagram, Inglês com Júlia Monteiro. Se você não está me seguindo ainda, corre lá, me segue, porque realmente vai aprender muito mais inglês do que só assistindo essas aulas. Aí é inglês todo dia mesmo, todo dia eu estou interagindo com vocês, postando conteúdo, bastante coisa legal. Aprender um idioma não é só inglês, é isso, é ter contato com a língua, é estar o tempo todo ali, né, se expondo à língua, ao idioma, para você poder, aos poucos, ir se apropriando cada vez mais do que você precisa aprender, né? Então, continua me acompanhando aqui se você já está fazendo isso. Um excelente ano novo para você que não me viu na semana passada e que esse ano seja muito melhor pra gente, né? Bom, hoje a aula é uma sequência, na verdade, a gente começou na terça-feira passada, a gente está dando continuidade hoje. Diego, pode mostrar, por favor, o nome da nossa aula? Mais uma vez, se você perdeu a aula na semana passada, a aula está gravada, é muito importante que você assista para você poder entender direitinho a aula de hoje. De qualquer forma, fica aí. Alguma coisa você vai aprender mesmo se você perdeu, mas depois corre e assiste, que aí vai ficar mais claro para você, ok? A gente vai estudar hoje sobre some, any e quantifiers. E para entender direitinho isso, principalmente os quantifiers, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça sobre countable e uncountable nouns, que foi o que a gente estudou na terça-feira da semana passada. Ok? Então a gente vai ver alguns quantifiers, como por exemplo much, many, quando que eu uso much, quando que eu uso many, quando que eu uso a few, quando que eu uso a little, quando que eu uso a lot of, lots of, several e vários outros, ok? Então, muito mais fácil de entender se você souber direitinho o que é um countable e um uncountable noun. Vamos para a próxima tela, por favor, Diego. Resumidamente, né, para você não ficar muito perdido caso você tenha, né, perdido a nossa aula passada, da semana passada, um countable noun é um substantivo que você pode contar, então você pode enumerar. Uncountable noun, você não pode contar, então ele não existe uma forma no singular, no plural, ele não é contável. A aula passada eu dei vários exemplos, trouxe alguns substantivos incontáveis que causam muita confusão, porque a gente pode contar em português, mas não pode em inglês. Enfim, vamos ver então quais são os quantifiers que a gente usa nessas situações. Então, por exemplo, para substantivos contáveis e incontáveis, então countable e uncountable nouns, eu tenho alguns quantifiers que eu posso usar. Então, nesse caso, eu posso usar tanto para o que é contável quanto para o que não é contável, tanto faz, ok? Eu vou dar vários exemplos ainda. Então, olha só, some e any eu vou usar tanto para coisas contáveis quanto para coisas não contáveis, e na aula de hoje ainda eu vou explicar para vocês quando que eu uso some e quando que eu uso any, porque tem algumas regrinhas, né, algumas situações específicas para cada um. A lot of, vou acompanhando aqui, a lot of, lots of, loads of, plenty of e tons of. Todos eles, né, a partir do a lot of, eles têm praticamente o mesmo sentido, significa muitos, bastante, né? Então, muitos de alguma coisa que é contável ou não. Então, eu posso falar, por exemplo, a lot of people, eu posso falar a lot of people, people, eu conto uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Então,
Então, eu estou usando a lot of para dizer muitas pessoas. Eu também posso falar a lot of water, muita água. E a palavra water, ela não é contável. Então, essa listinha aqui de quantifiers eu posso usar tanto para countable quanto para uncountable, ok? Agora, aqui é que tem que começar a prestar atenção. Essas aqui que estão aparecendo, eu estou mostrando para vocês, a gente só pode usar com countable nouns. Então, a gente só usa com substantivos que a gente pode contar. São elas, olha só, many, ok? Many eu só vou usar para countable. Então, eu posso contar sobre isso que eu tô falando. Esse substantivo é contável? Sim, então eu posso usar o many. How many? Aí muda um pouquinho o sentido. Então, normalmente para uma pergunta. Então, quantas, né? Então, how many people are in the party? How many students are in the classroom? Então, quantos alunos? Quantas pessoas? How many bananas do you need? Quantas bananas você precisa, por exemplo, para o bolo? Então, se eu posso contar, eu vou usar o many, ok? A few, ok? Few significa o contrário de many. Então, many, muitos. A few significa poucos. Então, se eu falo there are many people, eu estou dizendo que tem muitas pessoas. There are few people, eu estou dizendo que tem poucas pessoas. Então, few significa poucos, mas eu só posso usar para countable nouns, só quando eu conto o substantivo, ok? Hundreds of, thousands of. Então, ó, hundreds of vem da palavra 100, né? 100. Então, eu estou dizendo que tem centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhares de coisas. É assim que a gente fala em inglês, ó, hundreds of, thousands of. So, there were hundreds of people in the party. Então, tinha centenas de pessoas na festa. Thousands of people celebrated Christmas Eve, aliás, New Year's Eve at the beach. Então, milhares de pessoas celebraram a virada do ano na praia. Então, thousands of people celebrated New Year's Eve at the beach. Então, centenas, milhares de pessoas fizeram alguma coisa. Então, é assim que eu falo em inglês. Several significa vários, ok? Ou seja, eles têm mais ou menos o mesmo sentido, né? Muda um pouco, mas é importante lembrar que eu só posso usar para countable nouns. Contável, ok? Eu tenho que poder contar o substantivo para poder usar esses quantifiers. E aí aqui embaixo a gente tem uncountable nouns. Olha o que a gente vai usar. Much, né? How much, por exemplo, e little. Little significa pequeno, né? Muita gente inclusive acha que little só significa pequeno, mas não. Little é também pouco, significa pouco, e aí eu tenho que usar com substantivos incontáveis. Então, there's little water on the floor. Então, tem um pouco de água no chão. A little water, ok? Um pouco de água. Eu não posso falar a few water, porque eu não conto água. E few, eu só posso usar com countable nouns. Estão entendendo a diferença? Então, olha, many e a few é countable, é com countable nouns. Much e a little é com uncountable nouns. Eles significam muito e pouco, né? Tem o mesmo sentido, mas um eu uso para countable, o outro eu uso para uncountable, ok? Vamos ver alguns exemplos agora, então, que é mais fácil da gente entender. Olha só, nessa próxima tela eu tenho, então, countable, pode passar pra gente, Diego, por favor. A gente tem countable e uncountable nouns. O countable tá aparecendo em amarelo, ok? Então, o que é countable tá aparecendo em amarelo. O que é uncountable tá aparecendo em green, em verde. Olha só, Bill Gates has a lot of money. Bill Gates has a lot of money. A palavra money é uncountable. E aí eu tô dizendo a lot of. O que eu poderia também usar com alguma coisa que fosse countable, ok? Eu poderia dizer, inclusive, Bill Gates has a lot of dollars, o que não faria muito sentido, né? A lot of money, mas é para mostrar para vocês que eu uso tanto para countable quanto para uncountable. He has some money saved. Então, eu tô falando de algum rapaz, algum homem. Então, he has some money saved. O que quer dizer some? Significa algum. Eu não estou especificando um número exato, né? Mas é uma frase afirmativa. Estou dizendo que ele tem algum dinheiro guardado, ok? He has some money saved.
E aí mais um exemplo de uncountable. I've got plenty of food at home. Então, às vezes eu falo assim, vamos no mercado, precisa fazer compras. Eu falo, não, I've got plenty of food at home. Eu já tenho bastante comida, eu tenho muita comida na minha casa. A palavra food, a palavra comida, ela não é contável. Eu posso contar alimento, posso contar especificamente qual é o alimento, né? Então, contar sacos de arroz, caixa de macarrão, lata de milho, enfim, essas coisas eu conto, mas a palavra food não é contável. Então, I've got plenty of food at home. E aí a gente tem mais uma aqui, ó. There's a lot of love in my house. Tem muito amor na minha casa. There's a lot of love. A palavra love não é contável. Eu tô usando com a lot of, mas a lot of eu poderia usar também para algo que fosse contável. Como, por exemplo, aparece aí, olha só, I don't have any nieces. I don't have any nieces. A palavra niece significa sobrinha e ela é contável, tanto é que ela tá no plural, tá vendo? E aí eu tô usando N porque é a frase que eu dei como exemplo, então eu tô dizendo que eu não tenho nenhuma sobrinha, é isso que significa essa frase. A última, there are tons of beautiful parks in Miami. There are tons of significa muitos parques bonitos em Miami. Então, são alguns exemplos, tem muitos, como eu disse, a lot of. Se você usa a lot of, tanto faz se você vai usar com substantivo contável ou não, mas se você for usar many, much, a few, a little, several, tem alguns deles que você precisa saber se é contável ou não, porque senão dá errado, ok? Aí, eles estão aparecendo de novo aqui, ó, tá bom? Que tava na tela anterior e tá aqui de novo. Então, some, any, a lot of, lots of, loads of, plenty of e tons of. São alguns dos quantifiers que você pode usar. Então, vai variando, né? Aprender um idioma é isso, é você praticar coisas diferentes. Então, por exemplo, eu sei usar o many e o much. Legal, ótimo, mas vai mudando também, né? Para você ampliar o seu vocabulário, ampliar, né, o seu repertório, a sua comunicação. Então, numa frase, ao invés de usar much, você pode falar a lot of. Ao invés de usar many, você pode falar plenty of, que dá a entender praticamente a mesma coisa. Mas você está ampliando aí a sua linguagem e é importante. Você só vai conseguir fazer isso se você praticar, senão é realmente mais difícil. Então, vai fazendo anotações. Se não der tempo de fazer anotação, porque a aula realmente é um pouco mais rápida, você pode assistir de novo, porque ela fica gravada, e aí você faz as anotações e revisa tudo que você está anotando de tempos em tempos, que isso vai te ajudar, ok? Vamos para a próxima então, olha só, agora eu tenho alguns exemplos do que você só pode usar, realmente pode passar, digo, do que você só pode usar com countable nouns, aqui em cima, e aqui em verde que você só pode usar com uncountable nouns. Olha só, how many friends do you have? How many friends do you have? Então, many eu só posso usar com countable. Eu não poderia falar how much friends, tá errado? How many friends do you have? Ok? Porque eu conto a palavra friends. I have too many things to do. I have too many things to do. Porque things, eu conto one thing, two things, three things. So I have too many things to do. He has hundreds of books. He has hundreds of books. Hundreds of, eu só posso usar com countable. E no caso book é countable, então tudo bem, a frase está certa. Ah, mas eu poderia falar he has lots of books? Claro que poderia. Posso falar he has many books? Claro que poderia. Mesma coisa em português, eu posso falar ele tem muitos amigos, ele tem bastante amigo. Também tá certo, né? Eu não tenho só uma forma de dar a entender às vezes a mesma coisa. E aqui a gente tem uncountable nouns em verde, então, olha só. There's a little water in the fridge. Eu tô dizendo que tem um pouco de água na geladeira. Eu não tô falando que tem uma água pequena na geladeira. Não, eu tô dizendo que tem um pouco de água na geladeira. There's a little water in the fridge. Little water, ok? How much time do we have? How much time do we have? Quanto tempo a gente tem? Eu não conto tempo. Aí eu posso até responder, we have 3 minutes, a gente tem 3 minutos, então minuto eu conto, mas a palavra tempo, não. Por isso, how much time do we have?
Agora, se eu estiver falando tempo, tá aqui aparecendo até, não vou nem falar agora, já vou ler esse daqui para vocês. Aliás, vamos ler agora, olha só. Time can be countable or uncountable. Então, a palavra time, né, tá aparecendo aqui, ela pode ser contável ou não. Nesse exemplo que eu trouxe, ela não é contável. Então, how much time do we have? Agora, se eu estiver falando sobre vezes, estiver me referindo à quantidade de vezes, né, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes na vida, eu também vou usar a palavra time, mas nesse caso ela vai ser countable. Então, olha só o exemplo em amarelo, olha. I've tried many times and I can't do it. Eu tentei muitas vezes, mas eu não consigo. Eu tentei muitas vezes, mas eu não consigo. I've tried many times, but I can't do it. Então, nesse caso, countable, ok? Por isso eu estou usando many. Agora, aqui em verde, ó, aparecendo aqui embaixo, a gente tem we have a lot of time to finish this. A gente tem muito tempo para terminar isso. Nesse caso, é tempo e não vezes, e por isso é uncountable, ok? E aí, o último exemplo que a gente tem nessa frase, how much is that jacket? Para você perguntar o preço, o valor, né, preço de alguma coisa, a gente sempre vai perguntar how much. Por que a gente fala how much? Porque a gente está se referindo à palavra money, a palavra dinheiro que não é contável. Então, how much money? How much is that jacket? Quanto que custa aquela jacket? É isso que está dizendo. Então, vai perguntar o preço, how much, ok? Vamos para a próxima tela, então, para a gente agora entender quando que a gente vai usar some e quando que a gente vai usar any. A gente usa some e any tanto para countable quanto para uncountable nouns. Então, agora a questão não é mais se é uncountable, se é contável ou se é incontável, ok? Tanto faz nesse caso. O que a gente vai ter que analisar é o tipo de frase que a gente tem. Se a gente tem uma frase afirmativa, negativa, interrogativa. No caso dela ser interrogativa, vai depender do tipo de pergunta que você estiver fazendo. Olha só, a gente usa some para frases afirmativas, quando eu não estou especificando um número exato de coisas, né? Quando o substantivo é incontável, às vezes eu só quero dizer algum tempo, algum amor, alguma coisa sem mencionar quantidade. E o any a gente vai usar para negativa. Então, some afirmativa, any negativa. Agora, quando a gente tiver perguntas, você vai ter que pensar em que tipo de pergunta é. Se é uma pergunta que não existe nenhuma expectativa de resposta, é uma pergunta qualquer. Por exemplo, do you have any brothers or sisters? Você tem irmãos ou irmãs? Do you have any brothers or sisters? Eu não tenho expectativa que você me diga sim, eu tenho, não tenho. É uma pergunta comum. Nesse caso, eu vou usar o any. Olha só, do you have any brothers or sisters? Ok? Agora, quando eu tiver uma expectativa na sua resposta, normalmente uma expectativa positiva, então eu estou esperando uma resposta, aí a gente vai usar some. Como, por exemplo, would you like some coffee? Você gostaria de café? Would you like some coffee? Eu tenho uma expectativa que de repente você aceite, ok? Então, normalmente, quando a gente está oferecendo alguma coisa, quando a gente está pedindo alguma coisa, can you lend me some money? Can you lend me some money? Você pode me emprestar dinheiro, né? Um pouco de dinheiro. Então, existe uma expectativa na minha pergunta. Neste caso, você vai usar some. Então, vamos prestar atenção direitinho no tipo de pergunta que está fazendo para ver se usa some ou any. Vamos ver alguns exemplos, então. Alguns deles eu já dei, mas a gente agora vai ler direitinho. Pode passar, Diego. Olha só, some, que está aparecendo aqui. I have some friends in Florida. I have some friends in Florida. Vocês estão vendo aqui, ó, friends é countable, é contável, estou usando some. E como eu disse, não é mais uma questão de ser countable ou não, ok? É uma questão do tipo de frase, se é afirmativa, negativa, interrogativa. Então, o que essa frase diz? Que eu tenho alguns amigos na Flórida. Eu não estou especificando o número de amigos nessa frase, né, no caso. Claro que eu poderia especificar, mas quando a gente usa some, a gente não está dizendo quantos. O exemplo que eu dei, ó, would you like some coffee? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Would you like some coffee? Eu tenho expectativa que você aceite. Existe uma expectativa, tem que usar o some na pergunta, ok? E can you lend me some money? Can I borrow some money? Daria no mesmo, ok? Agora, any. I don't have any nieces. Eu não tenho nenhuma sobrinha, por exemplo, é isso que eu tô dizendo. O any
ele vai ser usado para frases negativas. E mais uma vez, eu não estou especificando quantas. Eu estou generalizando dizendo que eu não tenho nenhuma sobrinha. I don't have any nieces. I don't have any nieces. Do you have any brothers or sisters? Olha a pergunta que não tem nenhuma expectativa. Claro que existe um monte de outras perguntas que não existem expectativa. Então, do you have any brothers or sisters? Do you have anything to do today? Você tem alguma coisa para fazer hoje? Existem várias opções aí de perguntas que você não tem expectativa, que nesse caso você teria que usar o any. E aí, ó, attention. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu trouxe isso já na nossa primeira, in the very first class here, in English com Júlia Monteiro, na nossa primeira aula aqui no programa English com Júlia Monteiro na Rádio Flórida Brasil. Eu trouxe esse tema, que são erros comuns, né, em inglês. Por quê? Por causa da interferência que a gente tem da nossa língua portuguesa. O que acontece? A gente tem a dupla negação em português. Então, eu falo, eu não tenho nada. E aí eu acabo usando a palavra I don't have nothing. Nothing é uma palavra negativa também. Em inglês eu não tenho isso. A gente vai trabalhar mais a fundo isso na nossa próxima aula, porque como eu disse, é uma sequência que eu estou trabalhando com vocês, é uma sequência aí de 3 aulas para a gente trabalhar bastante esse tema, que é muito importante. A gente vai focar mais nisso na nossa próxima aula. Mas eu já trouxe um pouquinho aqui para vocês se atentarem. Olha só. I don't have any money. Eu posso dizer, então, essa frase, eu não tenho dinheiro. Eu posso falar isso de 2 maneiras diferentes em inglês. Eu não tenho dinheiro, né? Eu poderia dizer, I don't have any money. I don't have any money. Então, don't é uma negativa. Por isso eu estou usando any. I don't have any money. Ok? E eu também posso falar, I have no money. I have, nesse caso agora eu estou afirmando. I have, eu tenho, mas agora eu tenho no. Estão vendo aqui, ó? Agora eu tenho a palavra não. I have no money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Elas têm o mesmo significado, né? Mas eu não tenho nenhuma dupla negativa. Então a negativa está aqui no don't e aqui embaixo a negativa está no no. O que eu não posso fazer, o que eu tenho que evitar fazer é como está nessa última frase aqui, ó, que está inclusive com um wrong aparecendo, que é I don't have no money. I don't have no money. Percebam que aqui eu tenho 2 palavrinhas negativas. Eu tenho don't e eu tenho no. Então, a gente chama isso de dupla negação, né? Dupla negativa. Então, eu tenho negativo aqui. Em inglês, isso gramaticalmente a gente não usa. Existe, você vai ouvir, provavelmente já ouviu em filmes, em música, em várias outras coisas, mas aí é mais informal, uma linguagem informal da língua, que sim, dependendo do ambiente que você estiver, dependendo da situação, você até que poderia ouvir ou falar. Mas dentro da linguagem padrão, da língua padrão, correta, a gente não usa dupla negativa. Então, ó, I don't have no money, a gente não vai usar, ok? So, I don't have any money ou I have no money, ok? Então, a gente tem essas 2 formas de fazer negativa. Então, lembra disso, para a gente fazer uma negativa em inglês, a gente normalmente usa o any, principalmente quando a gente não está especificando quantidade nenhuma, no caso de ser countable nouns. Agora, no caso de ser uncountable nouns, a gente não poderia mesmo especificar a quantidade, numerar a quantidade, porque, afinal de contas, uncountable nouns não são contáveis, não podem ser contáveis, então eu nem poderia mesmo se quisesse. Aí a gente usa o any mesmo para frases negativas e perguntas, onde não existe nenhuma expectativa. O some, frases afirmativas, ou quando você está oferecendo alguma coisa, ou quando você está pedindo alguma coisa, você tem uma expectativa aí na sua pergunta e por isso você usa some. Ok? Espero que tenha ficado claro. Como eu disse para vocês, a gente trabalhou bastante sobre substantivos contáveis e não contáveis na aula passada. Se você perdeu essa aula, fica tranquilo, porque dá para assistir, elas ficam gravadas. Se você tiver dúvida, não estiver encontrando a aula, isso já aconteceu, algumas pessoas já entraram em contato comigo lá no meu Instagram, perguntando, olha, não estou achando a aula, gostaria muito de assistir. Se você não encontrar, manda mensagem para mim, eu vou te ajudar, ok? Mas elas estão gravadas, dá para achar no YouTube, é muito fácil de achar lá. Se você pesquisar English com Júlia Monteiro, você vai encontrar todas as minhas aulas, tá no perfil da Rádio Flórida Brasil. Então,
É só realmente me mandar mensagem se tiver qualquer dúvida, ok? A aula de hoje também vai estar gravada se você quiser assistir com mais calma, fazer anotações e, enfim, para você realmente poder aprender, né? Agora, a gente vai para a nossa última parte da aula, que como sempre a gente aprende um pouquinho de idioms, que são expressões idiomáticas, né? Então, expressões da língua. O importante é a gente ir aprendendo cada vez que a gente estuda inglês, aprender um ou outro, não aprender tudo de uma vez, porque senão a gente se atrapalha, não vai lembrar de todos. Então é importante a gente ir aos poucos mesmo. Então toda aula, toda terça-feira eu trago alguns idioms aqui. Hoje eu escolhi esse, até pra gente usar o some aqui, que foi tema da nossa aula. Muito legal esse idiom. Tá aí uma expressão que a gente usa no dia a dia várias vezes, inclusive em português, né? E às vezes a gente não sabe falar a mesma coisa em inglês. Tem muitas expressões que elas mudam completamente, né, em inglês. Então não adianta fazer uma tradução que vai dar errado. Tem algumas expressões que, traduzindo ao pé da letra, significam a mesma coisa, mas não são todas, ok? No caso dessa, não daria certo. Olha só o que significa ganhar tempo. Se você pensasse, nossa, como é que eu falo ganhar tempo em inglês? Provavelmente, se você fosse traduzir, você ia falar assim, win time, get time, coisas do tipo, né? Mas não, a gente diz, buy some time, buy some time. Então, traduzindo, seria comprar tempo, né? Mas significa ganhar tempo. Então, olha o exemplo. I can't make a decision now. Is there any way we can buy some time and decide it later? Então, eu tô dizendo, eu não consigo me decidir agora. Será que a gente consegue ganhar tempo e decidir depois? Como que a gente ganha tempo para decidir depois? É esse o exemplo que eu trouxe. Então, buy some time significa ganhar tempo. Anota, monta uma frase sua usando esse idiom, usando essa expressão, para você poder praticar. Se quiser, manda para mim no Inglês com Júlia Monteiro para ver se tá certo. Olha, Teacher Júlia, tá certo, esse idiom, essa minha frase tá certa, eu entendi mesmo, eu vou te ajudar por lá também, ok? Então é isso, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Diego, pode passar para a nossa última tela, por favor. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês. É sempre muito bom poder ajudar tanta gente a aprender inglês. Lembrem-se que a gente aprende mais ainda quando a gente tem bastante contato com a língua. Então, tudo que você puder fazer em inglês, faça, ok? E se quiser aprender inglês na melhor escola de idiomas aqui na Flórida, procure pela Mila. É uma escola que tem 2 unidades, por enquanto, uma unidade em Miami, uma unidade em Orlando. Tá aqui os contatos, Mila Miami USA e Mila Orlando USA, ok? Sigam eles lá no Instagram. Mila USA é o site, é uma escola muito boa de idiomas. Eles têm cursos de inglês para alunos internacionais com visto F1. Então, se você está pensando em vir para a Flórida para aprender inglês, não perca tempo, entre em contato com eles, já vai se informando do que você precisa, de como tem que fazer. E aí, assim que a vida voltar ao normal, né, para quem não está aqui ainda, tenho certeza que você consegue realizar esse sonho, ok? E se não tá me seguindo ainda, em Inglês com Júlia Monteiro, eu te espero lá no meu Instagram, ok? Thank you so much and see you. Bye!